O que acontece quando um presidente não consegue nem administrar a própria casa, mas quer se meter em assuntos internacionais? Lula está mais uma vez em apuros e desta vez o impacto pode ser gigantesco. Enquanto Milei enfrenta protestos massivos na Argentina e denuncia uma tentativa de golpe, aqui no Brasil, Lula tenta desviar o foco e empurrar a responsabilidade da segurança pública para outras esferas. Será que estamos vendo um governo que já perdeu o controle? E o pior, como isso se conecta à guerra política dentro do Congresso e o embate direto contra Bolsonaro? Fica comigo porque essa história está longe de acabar e os desdobramentos são pesados. O governo argentino encarou os protestos violentos desta quarta-feira como uma tentativa de golpe de Estado e criticou a justiça pela libertação dos detidos. O chefe de gabinete do governo disse que as manifestações tinham a intenção de desestabilizar o país. Os atos realizados semanalmente por aposentados para pedir aumento das pensões ganharam o apoio de integrantes de torcidas organizadas. 114 dos cerca de 120 detidos foram soltos horas depois do tumulto. Um deles é este menino de 12 anos, que ficou sob custódia, acusado de jogar pedras na sede do governo argentino. Cerca de 50 pessoas ficaram feridas. As autoridades disseram que vândalos se infiltraram nos atos, que quase não havia aposentados nas manifestações, e defenderam, de modo geral, a ação da polícia. Este vídeo mostra o momento em que um fotógrafo é atingido na cabeça por uma bomba de gás lançada pela polícia. Ele está internado em estado grave. O governo argentino vai abrir uma investigação e chamou o caso de uma consequência lamentável dos incidentes. Enquanto na Argentina Milei enfrenta uma batalha direta contra forças que tentam minar o seu governo, aqui no Brasil, Lula parece estar mais preocupado em se esquivar das próprias responsabilidades do que em resolver os problemas do país. Agora, ele aposta na PEC da segurança pública, mas será que isso é realmente uma solução ou só mais um jogo de cena para tentar salvar sua popularidade? O que está por trás dessa jogada e por que ele está mobilizando sua base com tanta urgência? Vamos entender o que está rolando. Edilene, o presidente Lula quer dividir a responsabilidade da tramitação da PEC da segurança pública no Congresso, é isso? Exatamente isso, Leandro. Falando aqui no popular, a PEC da segurança pública é um angu de caroço, é muito complexa e enfrenta muita rejeição. Então, o que o presidente Lula quer, ao ouvir Davi Alcolumbre e também Hugo Mota, é dividir essa responsabilidade. Ele não vai apresentar um projeto para ser colocado em pauta sem saber que tem o aval dos presidentes das casas legislativas. Porque uma coisa é a oposição, ou mesmo deputados da base, senadores, enfrentarem o executivo. Outra coisa é eles brigarem com os presidentes das casas às quais eles estão subordinados, porque é daí que vem as negociações que fazem os mandatos deles também funcionarem. Então é ali que acontece a troca para que eles exerçam seus mandatos mais poderosos. Então, tendo Davi Alcolumbre e Hugo Mota ao lado de Lula nesta PEC, ela ganha uma robustez muito maior. Então, a tentativa, a missão de Gleisi Hoffmann é essa agora, mobilizar Davi Alcolumbre e mobilizar Hugo Mota para diminuir a rejeição entre os governadores. Por que essa PEC ela traz tanta confusão e talvez tanta rejeição? Primeiro tem a questão da autonomia dos governadores, que foi muito questionado e o governo falou que está mitigada, reduzida, resolvida no texto da PEC como ele ficou agora. E outra coisa é também porque muda, não é que muda, amplia a competência da PRF, que além de cuidar das rodovias, vai cuidar das hidrovias, vai ampliar também a fiscalização nas ferrovias, ou seja, dá mais trabalho a uma PRF que já tem muito a fazer e é uma dificuldade de combater o crime organizado, e esbarra na Polícia Militar, que é a maior força de segurança que tem em qualquer estado. A Polícia Militar nunca gosta quando há um debate sobre a ampliação do poder da Guarda Municipal, que também vai ganhar uma competência de ser mais ostensiva, não vai ser mais uma guarda patrimonial, vai funcionar como se fosse uma polícia. E esses policiais, essas forças de segurança fazem pressão nos parlamentares, naqueles parlamentares que defendem os funcionários públicos, tanto na direita quanto na esquerda, e também na bancada da bala. Então é um tema muito sensível, o governo sabe disso, então não quer brigar sozinho por essa pauta e vai tentar arregimentar o apoio maior que puder, tanto de Davi Alcolumbre quanto de Hugo Mota, e essa é a missão de Gleisi Hoffmann.
Agora, Edilene, qual a sua percepção, circulando aí pelo Congresso Nacional, sobre o que os parlamentares pensam da nova articulação do governo? Eu circulei no Congresso rapidamente e alguns parlamentares disseram, ora, a gente precisa de um gesto do Palácio do Planalto. Agora é um novo momento, o jogo foi zerado, né? Mas outros parlamentares disseram, olha, a reforma não começou muito bem não, né? A troca lá no Ministério da Saúde era um ministro que era um desafeto de Arthur Lira, né? E era uma pasta que era pleiteada nos bastidores também por aliados de Arthur Lira. Então disseram, olha, a troca não acrescentou muito e agora a expectativa é com a Gleisi Hoffmann. Do lado de aliados da Gleisi Hoffmann, me disseram, ora, lá atrás, na Casa Civil, quando a Gleisi Hoffmann assumiu, disseram, havia as críticas da mesma forma. E agora, na época, mudou, né? O pessoal viu a forma de seguir nas articulações com o Congresso Nacional. Bate com a sua apuração aí em Brasília, já que você está mais tempo aí, e eu sei que você circula todo dia lá no Congresso Nacional. Menos sexta-feira, porque sexta-feira, às vezes, nem sessão tem, né? Exato, Leandro, bate muito. O governo fez a sua primeira sinalização para dentro, trocando o ministério entre os petistas, favorecendo aqueles seus aliados de primeira ordem. Agora Lula começa uma segunda etapa desse processo, que é sinalizar para fora, é a continuidade da reforma ministerial. E aí vai conversar com os grandes partidos aliados, como PSD e União Brasil, e vai fazendo isso gradativamente, chegando inclusive no próprio PP, que é o Progressistas, que hoje é um partido que está rachado, mas que muito dificilmente vai largar a base do presidente Lula, porque ocupa cargos importantes, como, por exemplo, dentro da Caixa Econômica Federal, que é onde também estão muitos recursos e que muitos parlamentares querem ocupar e muitos partidos querem ocupar. Então, essa é uma discussão muito complexa que vai continuar, mas Lula, com certeza, vai atender aqueles que estão mais para lá do que para cá, e Gleisi Hoffmann vai tentar fazer seu papel e fazer valer sua fama de que cumpre o combinado. Então, a rejeição a ela, que era maior antes dela assumir o cargo, agora vai diminuindo. E se ela conseguir atender todas as demandas, a tendência é que essa polêmica daqui a pouco ela esteja minimizada. Ok. Obrigado, Edilene, pelos bastidores aí. Obrigado, Ju, também. Daqui a pouco a gente volta. Helena, e os embates entre o PT e o PL dividem o partido do presidente Lula, é isso? Dividem no que diz respeito, Leandro, na verdade, divide integrantes ali do governo no que diz respeito a como se posicionar. O que a gente viu nessa semana? Tinha uma expectativa de uma reforma ministerial sair do papel mais ampla. Nada aconteceu. E aí a atenção se voltou toda para o Congresso Nacional e um embate em relação às comissões da Câmara dos Deputados. A gente fica falando aqui desses colegiados, qual que é a importância deles? É por onde passam essas pautas e ali elas são travadas ou não, os debates acontecem, as audiências públicas, são grupos que acabam projetando os parlamentares que estão na presidência, quem compõe exatamente ali o colegiado, né, a comissão temática especificamente. E aí o PT, vendo esse embate em relação a Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores, os integrantes do Palácio do Planalto, na verdade, falaram assim, olha, o governo não pode entrar nessa discussão, nem se colocar contra o parlamentar, nem defender demais ali que essa comissão não fique com o PL por conta do tamanho do PL, porque isso pode prejudicar a imagem do presidente Lula. Então, a ordem ali no Palácio do Planalto é que o governo institucionalmente não entre nessa briga. É claro que ali no Congresso tem essa disputa acontecendo. E tem quem discuta no Congresso se o PT realmente deveria ter enfrentado da maneira como está enfrentando o Eduardo Bolsonaro, o próprio PL, por conta da Comissão de Relações Exteriores. Ou seja, essa negociação que envolve quem vai ficar em cada comissão, ou pelo menos no comando das comissões, está deixando ali, acender um sinal de alerta para o governo, está deixando o PL também bastante preocupado. Para a gente fazer um resumo, o que quer o PL, né? O que eles vão discutir na semana que vem? Relações exteriores com Eduardo Bolsonaro, essa é uma prioridade. Direitos humanos, a gente trouxe povos originários, mas tem uma parlamentar que iria ser indicada, que pode perder o mandato, né? Depois da decisão do STF. Segurança e saúde, como muito bem trouxe aqui a Edilene. Ou seja, querem tomar conta dos assuntos ali mais importantes e que vão ser discutidos nas eleições de 2026. Tem toda uma estratégia política sendo pensada e um conflito entre PT e PL. Quem perde, no fim das contas, ali na negociação,
é o PT por conta do tamanho da bancada do PL. Quem tem mais acaba tendo direito a escolher, a ter mais comissões. E o PL está na frente nessa história. Mas não para por aí. Enquanto Lula tenta ganhar tempo com essa PEC nos bastidores do Congresso, a guerra pelo controle das comissões está pegando fogo. O PT se vê cada vez mais acuado e dividido, enquanto o PL de Bolsonaro ganha espaço e quer garantir Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores. Isso explica por que a esquerda está tão desesperada para impedir essa indicação. O que temem tanto? O que Eduardo pode trazer à tona? Agora vamos ver como essa briga dentro do Congresso pode mudar os rumos do governo. Então vamos embora, hoje é sexta-feira, bora para apuração. Olha, segurança pública é o tema que o presidente Lula também está apostando para tentar recuperar a popularidade. O presidente Lula, então, vai mobilizar uma ampla articulação para aprovar a PEC da segurança pública no Congresso Nacional. Já é consenso dentro da nova equipe de comunicação, que é comandada pelo novo ministro, ex-marqueteiro, novo ministro Sidônio Palmeira, que esse é um tema prioritário para a população, a questão da segurança pública. E, claro, a gente está falando de um tema que pode ajudar na recuperação de popularidade de Lula. O que o presidente quer? Então, ele quer encampar uma verdadeira cruzada com esse tema e, por isso, está determinando o empenho de vários figurões do governo. Mas quem colocar na linha de frente? Vai escalar dois personagens principais. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que é a ministra responsável, então, pela articulação política do governo com o Congresso, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. E também, além dele, boa parte da equipe do Ministério da Justiça. Por quê? Porque é de lá do Ministério da Justiça que saiu esse texto, essa proposta inicial da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública. Eu apurei que Ricardo Lewandowski vai se colocar, então, à disposição dos parlamentares para sentar com as bancadas, com os deputados, os senadores, em discutir esse projeto em comissões. De imediato, eu já adianto que a ideia, claro, é dizer, olha, o texto é aberto, vai ser muito flexível para receber discussões, mexidas dos parlamentares, essa apenas uma proposta inicial. O objetivo do governo Lula com a PEC da segurança pública, claro, no fim das contas é a aprovação, mas só a proposição e a discussão do texto em cenário nacional já serão muito úteis na narrativa pública. O que eu estou querendo dizer? A narrativa de que este governo Lula se preocupa com o combate ao crime organizado, com a segurança das pessoas. Então, só de colocar essa discussão encabeçada pelo governo, a ideia é as pessoas terem esse sentimento de que o governo está preocupado, apesar de ser uma atribuição muito maior dos municípios e dos estados. E essa PEC da segurança pública é o motivo principal que mantém Ricardo Lewandowski à frente do Ministério da Justiça. Não fosse essa pauta, muito provavelmente ele já teria saído da pasta. E agora eu já emendo com outro bastidor também sobre esse assunto, que é o seguinte, eu acabei, minutos antes de entrar aqui no ar, acabei de conversar por telefone com o presidente da Comissão de Segurança Pública na Câmara, deputado Alberto Fraga. E aí fui perguntar, e aí, vocês já foram procurados para conversar sobre esse assunto? Ele disse que não, que nunca foi procurado, que acha isso um absurdo, tal. E ele fala, eu não sou da base, o Alberto Fraga diz, eu não sou da base do governo, mas tem muita gente da bancada da segurança pública que é. E ninguém da bancada foi chamado para discutir o texto. Gente que não fica só no ar-condicionado, gente que teve vivência, que foi para a rua, não foi chamado para conversar. Aí eu disse, olha, mas também, né, presidente, que ele é presidente da comissão. Falei, também, o que o governo sempre diz é o seguinte, não, é um texto inicial, vai ser discutido, pode ser emendado aí no Congresso. Aí ele disse o seguinte, olha, vamos ver então qual vai ser a abertura, né, pra gente discutir, realmente discutir. E aí eu perguntei, o senhor tá aberto para falar, conversar com Gleisi? E ele me disse, olha, com a Gleisi eu acho que vai ser muito difícil. Em 20 anos de Congresso,
nunca troquei uma palavra com Gleisi Hoffmann, mas Ricardo Lewandowski, aí a gente já tem até um bom trânsito, um bom diálogo. E aí, importante, olha o que Alberto Fraga, um dos líderes da bancada da bala no Congresso, os mais fortes lideranças da bancada da bala no Congresso, me disse. Se for sobre a PEC da segurança pública, se for bom para o Brasil, eu voto. Agora, se for para fazer firula, não contem comigo, Yuri Pita. Se tem algo que o governo Lula vem demonstrando, é uma total incapacidade de lidar com crises, seja dentro do Brasil, seja nas relações internacionais. O embate com o Milei e a PEC da segurança como estratégia de popularidade e a disputa feroz com o PL no Congresso mostram um governo acuado e desesperado. Mas o jogo está apenas começando e os próximos passos podem definir não só os rumos desse governo, mas também das eleições de 2026. Agora, eu quero saber a sua opinião. Como você vê essa situação? Lula realmente está encurralado ou ainda tem cartas na manga? Deixa o seu comentário aqui embaixo, porque essa discussão está só começando. E claro, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer o debate. Até a próxima!